Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Mantendo, a série de episódios de retrospectiva de 2022, o episódio de hoje eu pensei em falar sobre os piores do ano, mas eu reparei que eu acabei fazendo um consumo consciente, eu assisti poucas coisas que de fato eu achei ruins, sem qualidades, que eu desgostei completamente. Porém, eu me decepcionei com várias coisas. Filmes que eu achava que eu ia gostar mais, e no final eu fui vítima das minhas próprias expectativas. Ou às vezes não era o momento certo para eu ver algumas coisas, né? Esse é o tópico de hoje. Lembrando que decepção não significa que é uma coisa ruim, sem qualidades, que eu detestei. Só significa que ele não cumpriu as expectativas que eu tinha, sejam elas, geralmente boas. Eu vou falar de filme, mas eu também vou falar de série aqui. Então aguardem que eu vou falar de uma grande série de 2022 que acabou sendo uma decepção pra mim e pra muitas outras pessoas. Pra vocês terem ideia dos 3 filmes que ficaram assim na parte de baixo do meu ranking em geral, ou seja, os piores filmes que eu vi foram Morte no Nilo, que não foi exatamente uma decepção, porque eu já sabia que ia ser ruim. Eu vi Uma Tarde pra Passar o Tempo, porém não achei tão péssimo igual Assassinato no Expresso do Oriente, mas assim, também ficou longe de me agradar. Em penúltimo lugar ficou King Richard, que também eu acabei indo ver um pouco de má vontade, obrigação da minha maratona do Oscar. Eu odeio cinebiografia, eu detesto romantização do sofrimento para você contar uma história edificante. Eu não sou fã de filme de esporte, e pra coroar a jornada do filme ainda teve todo aquele papelão no Oscar que parece que faz 5 anos já. Foi um filme que eu não esperava nada e me entregou exatamente o que eu esperava, então não foi exatamente uma decepção. Em último lugar na lista, o único filme que eu de fato detestei e achei meio que uma perda de tempo foi Águas Selvagens. Eu acabei vendo numa cabine. Eu não achava que eu ia amar ele quando chegou a sinopse e tal, mas também não esperava que ele ia ser ruim do jeito que ele é. E considerando que ano passado eu vi 132 filmes, só ter esses 3 filmes que eu não gostei é de fato lucro. É claro que eu acho que teve mais uns 10 ou 20 que ficou no limbo do legal, bacana, não sei se eu gostei muito, mas é um ok, é um talvez esquecível, mas não tenho nenhum sentimento muito forte com relação a eles. Mas vamos para a pauta agora. Ainda na parte de baixo do meu ranking, eu me decepcionei um pouco com Serial Kelly, que também foi uma cabine, é um filme nacional, e a sinopse dele eu achei muito promissora, muito mais que o produto final, que o filme tem uma montagem que não faz sentido, os exageros dele parecem fora de lugar e não tem um propósito, né? Ao invés de criar a estética brega que o filme propõe, ele só fica esquisito e sem sentido. Foi uma pena. Um filme que eu queria ver fazia muito tempo, então tem uma expectativa que foi construída aí há anos, é A Bruxa do Amor. É um filme que tem uma estética bastante peculiar, eu lembro de ver vários edits dele no Tumblr, e quando começou a minha parceria com Filmica, foi o primeiro filme que eu fui ver. E assim, de fato, a estética é belíssima, mas eu não gostei tanto do filme quanto eu achei que gostaria e quanto eu queria gostar também. Pra mim, a sátira acabou se perdendo. Tinha umas horas que eu não tinha certeza se era uma crítica ou se ele estava endossando aquele tipo de comportamento. Assim, certeza que é uma crítica. Eu não acho que a diretora ia endossar aquilo, mas ficou esquisito, sabe? Eu não curti tanto essa subjetividade que foi usada, né? Então, no final, eu fiquei com esse sentimento de que eu queria ter gostado mais do que eu de fato gostei. Outro filme que eu ouvi a aclamação da bolha cinéfila e enrolei um pouquinho pra ver Você Não Estava Realmente Aqui, com o Joaquin Phoenix. Outro filme que também eu não gostei muito dele, mas eu consigo apontar exatamente os motivos pelos quais eu não gostei. E isso me inspirou a fazer um episódio sobre esse tema, sobre esse filme também, mas principalmente sobre como é legal a gente analisar as coisas e entender por que a gente gosta de algumas coisas e não gosta de outras, como isso faz a gente acabar selecionando os filmes que a gente vê e o que isso diz sobre a gente também. É o número 106, para quem quiser ouvir, eu recomendo. Isso que eu acho interessante. Eu acabo dando uma selecionada nas coisas que eu vou assistir porque eu sou uma pessoa ocupada, eu não quero perder tempo com algo que eu já meio que sei que eu não vou gostar, mas também eu acho importante
a gente se arriscar e sair da nossa zona de conforto mesmo que a gente acabe não gostando do filme, mas pelo menos a gente vai tirar alguma reflexão dessa experiência. Muitos filmes que acabaram entrando na lista de piores filmes de muita gente, eu nem fui atrás de ver, porque, né, que nem eu falei, eu dou uma selecionada no que eu vejo. Por mais que eu seja uma ferrenha defensora do assistam vocês mesmos e tirem as suas próprias opiniões, eu não vou perder tempo com coisas que eu não vejo ninguém falando bem e que, pelo que eu me conheço, eu sei que eu não vou gostar. Por isso que eu nem vi Morbius, por isso que eu não vi nenhum dos Venoms, porque eu gosto de filme de herói, mas não é exatamente filme de herói e as críticas massacram, então eu não vou perder meu tempo com isso, sabe? Porque eu acho que não vai me acrescentar em nada. E por outro lado, também tem alguns filmes que eu até tinha vontade de ver, mas quando eu vi eu não cheguei nem a ler críticas completas, mas eu vi algumas reações de pessoas que eu confio no gosto e elas foram negativas. Na verdade, eu não vi ninguém falando bem desse filme, só vi talvez um ou outro elogio por uma parte técnica. Foi o Blonde, o filme da Marilyn Monroe, que não é o filme da Marilyn Monroe, enfim. Eu fiquei curiosa, mas aí quando ele saiu eu fiquei meio assim, e eu perdi totalmente a vontade. E eu não acho que eu tô errada em perder a vontade e não querer ver ele. Por outro lado, tem alguns filmes que a desaclamação me faz ter curiosidade pra conferir e ver se é essa a bomba mesmo. E foi com essa motivação que eu fui assistir Não Se Preocupe, Querida, que na verdade era um filme que já tava no meu radar fazia um tempo. Eu comentei dele, talvez, no episódio dos filmes que eu queria ver ano passado, né? Agora todo ano tô fazendo episódio desse, vai ter no futuro, gente, fiquem espertos. Mas eu comentei lá que eu queria ver esse filme. Foi antes das polêmicas, o filme se envolveu em toda uma história. E aí só se falava nisso, e eu não vou ficar entrando em detalhe porque não é o episódio pra isso. Mas com o tempo o filme saiu e as críticas meio que massacraram ele. Eu falei, gente, como assim? Não é possível. E eu fui ver, e eu não achei ele tão ruim assim. Assim, ele tá longe de ser um filme bom. Ele se acha muito mais inteligente do que ele é. E aí tem algumas coisas que são um pouco esquisitas e um pouco coisas que eu já vi em outros lugares, então eu não fiquei muito impressionada. Porém, ele não é tão ruim. Ele é um filme que ele faz sentido, ele tem uns shots legais, ele tem algumas escolhas estéticas interessantes. A Florence Pugh tá ótima, então assim, eu não entendo esse hate todo, essa pessoal avacalhando o filme, falando que é horrível, porque não é. Eu achei um filme bastante mediano, assim. Eu acho que o filme ser mediano é o maior mérito dele, porque quando uma coisa é mediana, ela meio que cai no esquecimento, porque não tem a galera lembrando como uma coisa horrorosa, nem como uma coisa ótima. Ele é apenas o que ele é. Que é um 7, um 6, vai. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia, mas hoje eu acho que seriam 3 estrelas, assim, no esquecimento. Teve 2 sequências esse ano que eu tava meio na expectativa. Não sei o porquê, já que sequências tendem a ser uma área perigosa do audiovisual, mas eu tava querendo me enganar. E, assim, não foram boas, tanto que estão aqui na lista de decepções. A primeira delas, na verdade, é um prequel, Kingsman: A Origem. Ele é um filme sem alma e sem ritmo, que acaba com o personagem mais carismático dele em meia hora. Tudo que funciona no primeiro filme, e até mesmo no segundo, de uma forma um pouquinho mais repetitiva, simplesmente não existe aqui. Kingsman é uma franquia que se firmou no humor e na sátira, e aqui ele quer fazer um filme sério, acabou ficando chato, comprido demais. A outra continuação, no caso, é Desencantada, que não é de todo ruim, mas sei lá, o que funcionava 15 anos atrás não necessariamente funciona hoje. E ele se repete muito, ele fica muito agarrado no que fez sucesso no filme anterior. E eu não sei, eu tô meio cansado desse humor em cima de propriedades intelectuais, em cima de histórias que a gente já conhece, todo esse conhecimento prévio. Tipo, 15 anos atrás era legal, mas hoje saturou, sabe? E a história, ela é interessante, ela tem coisinhas legais, mas ela acaba ficando refém das próprias regras desse universo. E a Gisele ficou muito mais interessante como personagem e legal também quando ela assumiu a persona da madrasta má. Nessa parte eu achei que o filme ia ensaiar uma crítica feminista sobre, sei lá, o papel da mulher na sociedade depois que ela vira mãe, mas eu acho que é pedir demais algo assim, né? Pra fechar a parte de decepções cinematográficas, porque tem uma certa série que eu quero falar um pouquinho mais, vamos de animações.
Uma das minhas primeiras metas do ano passado, que naufragou cedo, foi zerar a lista de filmes do Estúdio Ghibli, que é um estúdio de animação japonesa responsável por grandes favoritos meus, como O Castelo Animado e A Viagem de Chihiro. 2 filmes que ganharam episódios solos nos primórdios desse podcast. Inclusive, eles estão no top 5 mais ouvidos, eu acho isso muito engraçado. Mas enfim, eu vi 2 filmes do Estúdio Ghibli que me decepcionaram um pouquinho no começo do ano passado. O primeiro foi O Mundo dos Pequeninos, que eu não achei ruim, mas poderia ter explorado um pouquinho mais o mundo dos tal pequeninos. Podia ter, sei lá, uns 20 minutos a mais, porque tava legal, mas aí ele acabou. Aí eu fiquei, poxa, que pena. E o outro foi O Castelo no Céu, que é o primeiro filme do Estúdio Ghibli, e eu achei meio chato. Quer dizer, eu não tava entendendo ele direito, e quando ficou legal, ele acabou. Então, ambos ficaram um pouco abaixo das minhas expectativas. Eu vou dar um pequeno spoiler do meu 2023. Eu vi outro filme do Estúdio Ghibli alguns dias atrás. Acho que foi o último filme que eu vi até a data de gravação desse podcast. E foi... Nossa, eu não gostei. Eu achei muito chato. Que foi o... Eu Posso Ouvir o Oceano. Ou Ocean Waves, que é o título em inglês que às vezes é o título que você acha no Letterboxd e redes sociais gringas. Eu preciso muito ver um filme da Ghibli que eu goste, porque tá triste a nossa relação, sabe? Apesar que o ano passado eu também vi Sussurros do Coração, que entrou no meu top geral, assim, eu gostei muito dele. E ele também tem uma vibe pé no chão, que nem o Eu Posso Ver o Oceano, que é bem difícil no estúdio, geralmente os filmes são mais fantásticos. E então talvez seja a hora de eu assistir Túmulo dos Vagalumes, porque eu duvido que eu não vá gostar desse, mas também talvez eu chore. Eu não sei se vocês conseguem sentir diferença, mas tô um pouquinho fanha. Porque, não sei, eu acho que eu tô com uma alergia, com alguma rinite. Que eu viajei fim de semana passado e voltei com esse presente de São Paulo. Então, pode ser um resfriado? Pode, mas é só meu nariz que tá esquisito, sabe? Eu acho que é um novo presente do meu corpo, porque todo ano meu corpo me surpreende com um presente. Ano passado foi uma rosácea, ano retrasado foi uma leve intolerância à lactose. Então, vamos ver o que o futuro me reserva. Falando de séries agora, eu não vi muita coisa esse ano, ultimamente não tenho visto tantas séries, porém eu acho que eu selecionei bem, porque eu só vi 2 que vão ser mencionadas aqui como decepções, que foram as únicas que eu não gostei tanto, mas mesmo assim não cheguei a desgostar. Se eu desgostava de uma série, eu nem continuava com ela, mas eu acho que não foi tanto o caso no ano passado. Primeiro eu vou falar rapidinho de Barry, que é uma série da HBO, premiadíssima, e eu fui ver cheia de expectativa. Primeiro eu vou falar rapidinho de Barry, é uma série da HBO premiadíssima, que eu fui ver cheia de expectativa, e no fim eu acabei não curtindo muito. Mas assim, ela não é ruim, eu consigo entender porque as pessoas gostam, porque ela é premiada, só não é muito a minha praia. Me lembrou um pouco Breaking Bad, porque o protagonista, ele é um criminoso, e o roteiro faz a gente ter simpatia por ele, e mistura comédia e drama de um jeito bem interessante. Porém, pelo menos na primeira temporada, que foi o que eu assisti, ele tem pouquíssimas personagens femininas interessantes. Eu acho que foi por isso que não me chamou tanta atenção e não me deu vontade de continuar com ela. Talvez em algum outro momento eu dê uma segunda chance, mas eu não acho que vai ser esse ano. Agora, a grande decepção do ano, que foi Anéis do Poder. Como eu queria gostar dessa série. E assim, eu não odiei ela. Se eu ver alguém esculachando, eu vou lá defender. Mas assim, você não entrega um projeto milionário pra roteirista iniciante. Porque o roteiro dessa série é muito ruim, a direção dela é desinteressante, o ritmo dela é capenga. Nossa, é uma tristeza, porque assim, visualmente é belíssimo, mas beleza não segura um produto de 8 horas. Pode até segurar um filme de 2, se for bem bonito e for vazio de conteúdo. Eu já avaliei bem filmes assim, a rodo. Mas pra uma série não rola, fica cansativo. Eu não vou entrar no mérito de atuação, porque eu quero acreditar que a galera tava se esforçando com o material que tinha. E um bom diretor consegue tirar leite de pedra de atores mais ou menos. A série ela vai se passar alguns milênios antes dos eventos do Senhor dos Anéis. Ela acaba se baseando nos escritos de outros livros do Tolkien, mas o que eles têm direito mesmo são os apêndices do livro Senhor dos Anéis, que é uma parte no final, né, dos livros que tem acho que 5 ou 6 apêndices que eles vão contar muito brevemente
a história da Terra-média, o que aconteceu, mas não é um livro, não é uma história contada como um romance. É basicamente uma enciclopédia, uma linha do tempo, tipo, ano tal, aconteceu tal coisa. Ano tal, aconteceu outra coisa. Ou tipo, linhagem dos reis de Númenor. Teve tal rei de tal ano a tal ano. Ele fez isso e isso de relevante. Próximo rei. É tipo isso, os apêndices, sabe? Então não é um texto que dá muito material. Eu sei que esse papo de direitos autorais é meio chato, mas eu acho interessante deixar claro que eles não têm direito de adaptação do Silmarillion ou do Contos Inacabados, por exemplo, que são materiais um pouco mais robustos que cobrem essas eras. Então eles acabam precisando ser criativos nas soluções que eles encontram. E assim, eu achei várias soluções criativas. Os elementos separados eu achei bacana. As coisas que foram criadas para a série eu achei muito legais. Mas o que une eles, que é o problema, as coisas da série separadas são muito interessantes. Se alguém for me contar, eu vou achar muito legal. Mas o jeito que tudo foi unido foi meio esquisito. Já começa que tem núcleo demais. Você entra nessa série que você não conhece muito bem a turma e tem muita gente. E cada núcleo tem a sua própria trama paralela para meio que justificar eles estarem lá, né? Apesar que no final tudo meio que vai se unir e vai se justificar, mas cada um precisa de uma coisa para fazer, uma motivação para seguir. Então a gente já é introduzido nesse mundo novo, nessa dinâmica nova, porque é muito diferente do Senhor dos Anéis, então a gente tem que reaprender como esse mundo funciona. E tem muita gente pra gente entender o que faz, entender o que é e se importar. Então alguma coisa vai falhar. Ou a gente não vai entender porque que a pessoa tá lá, ou a gente não vai se importar por ela. Ou às vezes as duas coisas. Vamos lembrar que até séries com mais complexidade de relações, tipo Game of Thrones, começaram pequenas e gradualmente elas foram se expandindo conforme o público se acostumava com os núcleos, a introduziam núcleos novos, problemas novos, as pessoas trocavam de panelinha e tal. Aqui em Anéis do Poder tem a Galadriel, que é a protagonista, ela é nosso ponto de vista, a conexão entre as obras. E nossa, ela fica muito chata com o passar do tempo. E não é nem chata de, é aquela pessoa insuportável. É uma escrita repetitiva. O objetivo dela é maçante, porque não tem muita evolução, sabe? E ela mesmo continua repetindo as mesmas coisas só pra fazer a trama andar, sabe? Ela é a pessoa que fica transitando entre os núcleos que são o Reino Élfico, onde tem o Elrond, que vai ter uma trama paralela dele com os anões em Minas Moria. É muito legal ver a fortaleza antes da sua ruína, e também vai explicar como que eles acordaram o Balrog que tá lá. Eu achei isso interessante. Mas também tem uma coisa, tem um motivo pro Elrond estar lá, e isso eu achei meio, sério que você vai fazer isso? Assim, não gostei. Gostei dos anões, gostei do Elrond, mas não gostei tanto deles juntos, sabe? Então a série tem muito isso. Tem também o núcleo de Númenor, que é belíssimo, é uma ilha dos homens, que eles têm um quê de serem especiais. Os descendentes dessa turma vão fundar Gondor mais pra frente, mas atualmente tem umas picuinha política rolando lá, podia ser uma ótima parte de trama palaciana, mas no final acaba tendo outros subplots, porque tem a Galadriel chegando lá, aí tem a trama da regente, que tem uns problemas próprios, e aí tem o Elendil com os filhos, que também tem os problemas deles, e aí tem o amiguinho da Galadriel, que também vai fazer as coisas dele lá. Então, assim, começa a abrir muito, e tem muita gente, você cansa de ver tanta gente assim. Também tem um núcleo humano nas Terras do Sul, que também tem uns elfos, aí até tem um ensaio de um romance entre elfos e homens, que é muito raro na história, mas eu não me importei, eu queria ver aquele romance acontecendo, quem sabe alguma coisa diferente ia estar acontecendo, né, mas enfim. E esse pessoal, eles estão lidando com uma invasão orc, com um território meio que em guerra, assim. É bem chato. Eu gosto bastante do elfo que tá lá, que é o Erondir, mas as coisas, elas acabam ficando esquisita, mas no final a resolução daquela trama, a explicação do porquê aquela trama tá acontecendo, eu achei muito legal. O problema é que até chegar nesse muito legal, foi várias coisas meio que, nossa, o que tá acontecendo? E tem também o núcleo dos pés peludos, que foi o que eu menos gostei. Eles são os projetos de Hobbit, é meio que um antepassado deles. E eles
são o único núcleo que não se conectam à história principal, por assim dizer. Apesar que eles têm os problemas próprios dele, tem um personagem que aparece lá, e na hora que esse personagem apareceu, eu falei, é tal pessoa. E eu estava certa, apesar que a série não respondeu com todas as letras isso, mas tudo indica que eu estava certa, então assim, né, sou uma boa observadora. Mas esse núcleo, ele não, literalmente não anda. Eles são nômades, eles se estabelecem em alguns lugares, ficam um tempo, depois pegam a estrada, mas as coisas lá são muito lentas. E assim, no começo eu até achei simpático, no final eu não aguentava mais. E se a série for contar como eles chegaram no condado, como eles se estabeleceram lá, deixaram de ser nômades e viraram os hobbits, vai demorar, porque olha, eles estão longe. Se você olhar no mapa onde é o condado e onde eles estão, é muito longe. É mais longe do que a caminhada que o Frodo fez pra Mordor. Esses são os núcleos fixos, né? E as suas tramas mais ou menos resumidas. Mas tem a Galadriel, né? Que tava zanzando com o plano de vingança dela. E tem um amigo que ela fez no caminho que também meio que grudou nela e foi com ela. E tem também um mistério que paira no ar, que é a identidade do Sauron. Meio que a galera tá ligada que o Sauron tá lá. Ele não foi o primeiro vilão, assim, na Terra-média. Quando teve a Primeira Era, que o pessoal chama, teve o Morgoth, que foi o primeiro grande vilão, e o Sauron era só um vassalo dele. Aí quando o Melkor foi destruído, o Morgoth e Melkor é a mesma criatura, tem nomes diferentes, porque é assim as coisas no Senhor dos Anéis. Mas enfim, quando o Morgoth foi destruído, as coisas ficaram de boa por um tempo, e aí o Sauron começou a botar em prática o que ele aprendeu, e eventualmente ele vai virar o grande vilão que ele é na época do Senhor dos Anéis. Mas assim, gradualmente, demora bastante. E então tem essa ameaça do Sauron rolando, e então você fica meio que, ai, quem será que é o Sauron? Tudo indica que ele vai aparecer, qualquer pessoa que aparece fica, será que essa pessoa é o Sauron? Será que não é? E no final é revelado quem é o Sauron, e isso eu gostei, porque faz sentido com os livros, porque faz sentido com a persona do Sauron, o que ele era antes dele virar um olho gigante. Então, essa parte eu achei legal, eu achei interessante, eu não adivinhei com antecedência, mas não foi uma coisa que me pegou desprevenido, nem que me deixou com raiva. Eu vi algumas pessoas revoltadas, não entendi nem um pouco a revolta das pessoas, que eu fiquei, gente, vocês querem fidelidade, que é coisa mais fiel que isso? Mas eu entendo algumas revoltas, porque realmente a série, ela ficou um pouquinho aquém das expectativas que eram altas, e eu não quero ser a fã chata de falar que o livro é melhor, mas eu acho que o trabalho de juntar as coisas foi meio que não tão bom quanto o orçamento permitia, sabe? Porque dinheiro eles tinham, mas faltou um pouquinho de experiência, talvez. A série, ela se perde muito em fazer referências aos filmes do Peter Jackson e trilhar o caminho dela próprio, criando uma identidade só pra ela, né? Que nem eu falei, o ritmo é ruim, em quase todos os episódios eu acabei dormindo em algum momento. Os diálogos são muito ruins. Eles querem muito tentar emular aquele tom verboso, porque o Tolkien escrevia muito, assim, ele escrevia muito bem, mas ele também usava muitas palavras pra falar coisas que a gente pode usar menos palavras pra falar, sabe? E os filmes do Peter Jackson fizeram algo semelhante, repetindo alguns diálogos, criando diálogos novos, mas de um jeito muito bom. E aqui parece que eles estavam tentando fazer isso, mas sem tanto sucesso. As coisas ficavam só jogadas. Dito tudo isso, depois de falar mal da série por muitos minutos, eu gostei do último episódio, porque as coisas meio que começam a fazer sentido. Você fica, ah, tá, então esse personagem tava aí por causa disso. Essa galera tava indo pra lá por causa disso. As coisas começam a fazer sentido, tem um pouco mais de referência pros filmes, então não sei se eu caí na armadilha barata de aceitar a referência como se fosse algo bom, né, pra dar aquela maquiada numa coisa que não é tão boa. Mas eu achei interessante o jeito que a série acabou e o jeito que ela abre oportunidades pro futuro. Quando lançar a segunda temporada eu vou estar lá assistindo, mas eu realmente queria que a primeira temporada tivesse sido melhor. Eu me estendi muito falando de Anéis do Poder, mas eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Já falei de filme, já falei de série. Na parte de leitura, eu acho que eu fui mais feliz, porque, assim, estatisticamente, eu li 22 livros e só não gostei de um, então eu acho que foi um ótimo aproveitamento.
Eu já falei do livro que eu não gostei no episódio 113, que é Onde Nós Está Mentindo. Eu não tinha uma expectativa muito grande com ele, mas quando eu começo a ler um suspense, eu quero ler um suspense, eu quero ficar obcecada e não parar de ler ele de jeito nenhum, mesmo os de qualidade duvidosa, mesmo o livro da C.J. Tudor, eu devoro. Mas não aconteceu isso com esse livro. É muito drama adolescente, o suspense é médio pra baixo, a resolução é horrorosa. Então, foi uma decepção de uma coisa que eu nem esperava nada, né? Então, foi isso. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que minhas palavras estejam fazendo sentido, né? Como eu falei, tô com o nariz trancado. Espero que tenha sido um episódio interessante de anti-indicações. Na verdade, não é exatamente anti-indicações, como eu falei. Assistam as coisas e tomem a opinião de vocês. Mas talvez evitem assistir algumas coisas que eu falei aqui, porque, né, o tempo nosso é muito precioso pra ficar desperdiçando em coisas que a gente já acha que não vai nos agradar, né? Enfim. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana. E a gente também tem um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail, ele é uma chave Pix, caso queiram fazer qualquer tipo de colaboração com o nosso trabalho, me pagar um cafezinho, que seja. Toda doação é apreciada. E até semana que vem. Tchau, tchau.